Queridos irmãos, que o nosso irmão maior Jesus possa nos conceder a sua santa paz. O tema da noite de hoje nos proposto foi justamente, como vocês estão vendo, respeito às leis de Deus. E para iniciarmos, conta-se um provérbio que diz o seguinte, que o homem deve ser sempre manso como Iléu e nunca exaltado como Shammai. Esse provérbio justamente fala do nome de dois grandes homens do farisaísmo do passado, que foram profundamente conhecedores da Torá, e as pessoas utilizavam esse provérbio para mostrar um pouco da personalidade desses dois homens extraordinários. E narra a tradição que certa vez um homem que se dizia ser pagão buscou a Shammai e lhe fez um desafio, dizendo a ele que ele era pagão, mas que ele estava decidido a seguir os seus ensinamentos, a Torá, se ele conseguisse, no período que ele ficasse em um só pé, e antes que o cansaço lhe vencesse, ele trocasse o pé em outra posição, se Shammai conseguisse sintetizar ou explicar tudo o que existe na Torá, ele se tornaria também um adepto da religião dele. Shammai, que era muito sábio, que era muito inteligente, profundamente conhecedor, apesar de tudo isso, não tinha realmente um temperamento muito fácil. Como diz o provérbio, ele era muito exaltado e revoltado, se revoltou com o Senhor e expulsou ele do templo, porque sabia que era impossível ele conseguir traduzir em pouco tempo os 5 livros que formavam a Torá. Então aquele homem não desistiu, buscou outro grande sábio, que era Iléu. E chegando a ele, fez a mesma proposta. Iléu, que ao contrário de Shammai, não tinha aquele caráter exaltado, era um homem dotado de uma profunda paciência, que dizem que até alguns dos seus contemporâneos faziam apostas valiosas para tentar tirar a paciência de Iléu, porque ele era profundamente paciente. E quando aquele homem chegou lá e fez a proposta a Iléu, ao contrário de Shammai, em vez de expulsá-lo, disse: tu queres que eu diga no período que tu estás em um só pé, que eu te diga tudo o que existe na Torá? Sim. Se tu conseguires, eu me tornarei um dos teus discípulos. Ok. Te coloca agora em posição. E quando ele se colocou em posição, acreditando ser impossível o que ele ia fazer, e ele disse: não façais aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Essa é toda a Torá. O resto é só comentários. Agora vai e aprender e colocar tudo isso em prática. Iléu era extraordinário, mostrando que toda aquela obra sintetizava simplesmente essa grande verdade, de não fazermos ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. É dele um provérbio também que se fala, que quando sempre dizemos assim, né, se não for eu por mim, quem será por mim? Na verdade, Iléu dizia: se eu não me importar com a minha alma, quem irá fazê-lo? Porque Iléu convidava o homem a se importar um pouco mais consigo mesmo, com a sua alma profunda. E um dos seus caminhos era, na verdade, aprender a respeitar o seu irmão. E ele vai chegar a afirmar que é um dos seus ensinamentos: não julgueis o próximo até estares na situação dele. Aí vamos perguntar, imaginemos naquela época, 2000 anos atrás, porque Iléu, quando desencarna, Jesus contava com 10 anos de sua existência aqui. Ele foi um homem tão extraordinário que alguns comparam a vida dele à de Moisés. Dizem que ele viveu 120 anos, 40 anos aprendendo, 40 anos estudando e 40 anos ensinando. Esse homem que foi chamado de o gentil, porque a sua alma era totalmente gentil, ensinava isso. Profundamente amado
Então ele convidava todos, antes de condenar alguém, se colocar no lugar dele. Mas como fazer isso? Peço a todos vocês que eu licença para abrir um parênteses aqui. Afirmam alguns estudiosos, educadores principalmente, que quando estamos na idade entre 4 a 7 anos, a nossa mente começa a executar um processo extraordinário. Nesse período, conseguimos, através da imaginação, sermos um pouco do nosso irmão, nos colocarmos no lugar dele para tentar entender. Alguns psicanalistas, psiquiatras principalmente, afirmam que esse processo, na verdade, começa muito antes. Desde quando nascemos, nos nossos primeiros meses de vida. Porque eles começaram a observar, por exemplo, as crianças, os bebês, quando choram, principalmente quando eles choram, quando ele está saciado, está tranquilo e de repente quando ele escuta o choro de outra criança começam a chorar. Então os especialistas começam a afirmar que aí já começa o processo empático, porque na verdade ele está falando daquilo que Hillel falou na forma de parábola, de ensinamento, da empatia. Então ele vai nos dizer, os pensadores dizem já, que quando a criança chora porque a outra chora, ela quando está se sentindo confortável, alimentada, com sono tranquilo, é porque ela sente empatia. Porque eles observaram que esse choro da criança, do bebê, é diferente dos outros choros, dos choros que ele tem, quando ele está com fome, quando ele está sentindo alguma dor, algum desconforto. Então, começa a sair já esse processo. Quando ele vai crescendo, por exemplo, quando ele está entre os seus 3, 4 anos, ele já não faz mais isso, ele não chora quando o outro bebê chora, porque ele já está entrando no período de pensar, de racionalizar as coisas, não ainda tão profundamente. Então é comum vermos, muitas vezes, uma criança pequena de 3 anos ou 4 anos, de 3 anos mais ou menos, quando ela observa que outra criança está chorando no braço da sua mãe, ele sente o desejo, sem saber como, ele sente empatia pelo aquele sofrimento. Ele já não chora mais. Mas é comum ele buscar a própria mãe, que não conhece aquele bebê que está chorando, trazê-la pela mão para que ela acaricie o bebê estranho, da mesma forma que ela faz com ele. Quer dizer, ele já tem esse sentimento interno da necessidade de socorrer aquele que sofre. Então, alguns especialistas, baseando-se nisso, fizeram algumas experiências. Começaram a observar, por exemplo, alguns incidentes que acontecem na via pública. Por exemplo, uma pessoa que tem um ataque epiléptico. Quem já ouviu sabe que é doloroso. Vemos a pessoa toda se contorcer sem conseguir se comunicar. O epiléptico normalmente perde a consciência, mas nós ficamos compadecidos com aquela dor. Então, normalmente se forma um grupo de pessoas, principalmente os que não conhecem como tentar socorrer. E os especialistas perceberam que, graças a esse acontecimento, as pessoas sentem também a dor, o sofrimento. Ficamos trêmulos, o coração dispara, ficamos com as mãos suando, compadecidos da dor do outro. Mas o que é mais interessante é que eles perceberam que as pessoas que correm para socorrer o epiléptico ou qualquer outra pessoa que esteja sofrendo tende a entrar no estado de tranquilidade mais rápido do que aqueles que nada fizeram. Então eles vão perceber que as pessoas que nada fizeram para socorrer continuam com a taquicardia, trêmulos, com as sudoreses, porque nada fizeram, mesmo não tendo consciência disso. Então, vamos perceber que a empatia é um fenômeno natural que todos nós possuímos. A tal ponto que hoje, quem estuda administração sabe, é um dos pontos hoje valorizados, porque eles acreditam que um profissional que tem empatia, ele tem muito mais condições de vencer na vida, porque quando ele tem empatia, ele sabe ou ele tenta entender o problema do outro, do seu cliente, que chega desesperado para resolver um problema, em vez de ele entrar nessa sintonia, ele tenta se colocar no lugar do outro.
E a partir do momento que ele faz isso, ele adquire uma certa confiança para o cliente e o cliente para com ele. Então eles tornam-se pessoas respeitáveis, porque já estão utilizando desse sentimento, dessa faculdade extraordinária, que infelizmente, que muitas vezes por uma questão cultural, de educação, não deixamos ela extravasar. Por exemplo, muitas vezes temos impulsos de socorrer alguém, mas muitas vezes quando vamos socorrer, vem a nossa racionalização do nosso ato. Ficamos questionando, será que eu devo fazer? E se ele não aceitar? E se eu for mal compreendido? E se eu for mal visto? Então não deixamos que isso aconteça. E graças a isso, vamos perdendo um pouco essa faculdade que está lá dentro de nós. Sendo assim, seria bom, afirmam os educadores hoje, que as pessoas refletissem um pouco sobre as suas atitudes. Sempre. Principalmente no que ele vai falar ao outro. Nas palavras que ele vai soltar a esmo. Porque acreditamos que é apenas uma questão de jogos de palavras, e não é verdade. Muitas vezes ferimos profundamente o outro. Porque não respeitamos os limites dos outros. Não respeitamos a sua dor. Não nos permitimos nos colocar no lugar do outro. Do outro que está desesperado, que está sofrendo, que está sob pressão. Então, graças a isso, muitas vezes causamos feridas profundas. Emmanuel nos diz, porque as pessoas infelizmente ainda têm aquela mania de dizer, quem quiser gostar de mim, goste do jeito que eu sou, porque a verdade eu não calo, o que eu penso, sempre eu falo o que é verdade. Não é bem assim. Emmanuel diz que a verdade, por melhor que seja, quando formos soltá-la, lançarmos para alguém, deveremos colocar veludo, tecidos nobres em torno dela, que ela é uma pedra valiosa. Mas se lançada sem nenhuma proteção, vai ferir. Então devemos proteger essa verdade antes de lançar para alguém, porque podemos causar profundas feridas a pessoas que suicidam-se por uma simples falta de compreensão do outro. Daquele que muitas vezes se nega a entender a dor do outro. Aí a gente podemos dizer assim, mas será que a pessoa também não está sofrendo? É verdade. Somos seres, todos aqui na Terra, seres que também sofremos. Mas não temos o direito de causar sofrimento ao outro. Então, é necessário que devemos aprender sim a estimular essa empatia que faz parte da nossa própria existência. Está na nossa própria alma. Esse sentimento que Deus nos deu para tentarmos compreender as limitações do outro, a dor do outro, o desespero do outro, ou quem sabe as limitações apenas, porque nem todo mundo é igual a nós. E muitas vezes há pessoas que dizem assim, não, mas eu fiz assim porque fulano não faz. Fulano não é você. Os educadores já nos dizem que não existe de forma alguma uma criança menos inteligente do que a outra. Existe sim crianças com ritmos diferentes das outras. Há umas que para determinadas questões aprendem com facilidade, tem um ritmo mais acelerado. Outras são mais lentas. Isso é o processo do conhecimento. Todos podem chegar ao mesmo ponto, só que um em ritmos diferentes de outro. Por exemplo, que é quem um dia se propor a estudar sociologia, a primeira lição que ele vai tomar é que ele vai descobrir que quando vamos estudar uma cultura, não existe uma cultura melhor que a outra ou inferior que a outra. Existem culturas diferentes das outras. Assim são seres humanos, porque as sociedades são feitas por seres humanos. Então nós, seres humanos, somos seres diferentes. Imaginemos aqui agora que todo mundo gostasse de amarelo. Como seria o mundo? Essas cadeiras aqui seriam todas amarelas. O centro seria todo amarelo, todo mundo de roupinha amarela. Que coisa terrível. Graças a Deus, Ele nos fez totalmente diferentes um do outro, com percepções diferentes. Vocês sabiam que ninguém vê uma cor da mesma forma que o outro? Por isso que alguns não gostam de determinadas cores. Eu olho o vermelho, que bonito. Fulano olha o vermelho e diz assim, uau, é extraordinário. Ela tem uma visão mais bela para aquele vermelho, o outro já não. Mas para outras cores eu tenho outra percepção. São as cores luzes. Então ela tem um efeito diferenciado sobre as pessoas. Que bom. Deus, na sua sabedoria, fez tudo um diferente do outro
para um se auxiliar. Imaginemos se nas folhas nunca foi encontrada uma folha de uma árvore com a mesma característica, por que os seres humanos têm que ser iguais? Então, mais ainda nós, como dizia Jesus, se até os fios dos teus cabelos estão contados por Deus, imagina vós. Imagina a preocupação que Deus tem com cada uma das suas criaturas. E nós caímos na ilusão de querer que todo mundo seja igual a nós. E se não for, é meu inimigo indiscreto. É uma pessoa que não quer nada com a vida, é uma pessoa que não sabe fazer porque eu faço. Mas não é bem assim. Somos seres diferentes. Somos seres com limitações diferentes dos outros. Somos seres com ritmos diferentes do outro. Somos apenas diferentes. E para aprender a amar o próximo, essa é uma das regras. Amar o próximo subentende que temos que aprender a amar as diferenças. Porque todos nós somos especiais. Sendo assim, temos que aprender isso sozinhos. Porque eu não posso ensinar a ninguém, ninguém pode ensinar a mim como amar. Posso dar exemplos, mas nós temos que aprender a desenvolver esses sentimentos que jaz dentro de cada um de nós. Então, fechemos aqui os parênteses. E vamos tentar ir agora para o PowerPoint, que sempre me perco. Veja que coisa mais linda essas frases que vamos ver agora. Eu não vou ler, para não perder muito tempo. Essa é uma síntese do pensamento do judaísmo, zoroatrismo, do budismo, hinduísmo. Você não quer ler, mas a gente quer. Ah, é, né? Mas é que senão não vai dar tempo. Mas vocês vão entender o porquê eu estou sendo rápido. Confucionismo. Jesus. Todas elas estavam dizendo a mesma coisa. Porque a lei de reciprocidade já se descobriu que faz parte da própria natureza. Ela está íncita no próprio ser humano. Os próprios homens que estudam as culturas, mesmo não sendo religiosos, desconfiam que essa lei nós já trazemos dentro de nós. Porque se não fosse assim, como é que em diferentes culturas, em diferentes povos que não tiveram contatos uns com outros, chegaram à mesma conclusão? E Jesus vai repeti-la. Algumas pessoas apressadas, estudiosos das religiões, chegam a afirmar que Jesus era discípulo de Hillel, porque ele usa justamente essa mesma frase, só que eles não perceberam. Graças a Deus, alguns já o perceberam. Que a proposta de Jesus é um pouco diferente das outras. Porque todas eram: não façais aos outros o que não gostaria de fazer. Não tormentei os outros se não queres que ele tormente. E Jesus faz outro convite. É a lei da reciprocidade, só que de uma forma mais positiva. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ele faz uma síntese quando indagam a ele, depois do Sermão da Montanha. Quando indagam a ele alguns fariseus, pergunta a ele qual seria a lei mais importante dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sintetizando essas grandes leis. Mas antes ele vai dizer isso, né? Que devemos fazer ao próximo aquilo que queremos que façamos por nós. Ele faz um convite positivo, proativo. Ele não diz: olha, não faz mal, não precisa tu fazer o bem, mas não faça mal a ninguém, já que ninguém fez mal a ti. Ele faz o contrário: fazer o bem ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que tu queres para ti. E nós só queremos o melhor para nós. Então o convite dele é positivo. Recordando Kardec quando vai fazer essa análise, dizendo que não fazer o bem, porque há pessoas que dizem assim: eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Eles, bem, ela não faz coisa alguma. Porque não fazer o mal, mas também não fazer o bem, já é um mal. Porque o mal, na verdade, é a ausência desse bem. Então Jesus faz essa proposta ativa: fazer bem sempre ao próximo, amai-o, perdoai sempre. Não precisa dizer: não vou fazer o mal a ele, fazermos o bem. Então o convite de Jesus é esse convite, um convite proativo, um convite para que possamos ser mais úteis
aquelas pessoas. Não é esperar que o outro venha pedir o perdão, é perdoá-lo independente disso. Não é esperar que o outro venha nos pedir ajuda se nós já sabemos que ele necessita. Nós temos que ir a ele. Porque muitas vezes nós esperamos a esmola. Que alguém peça a esmola, que ele primeiro se humilhe para que possamos auxiliá-lo. Quando muitas vezes nós já o percebemos, que ele está sofrendo, que ele pede socorro, que aquela pessoa está triste, está um pouco desesperada. Não, se ela vir falar comigo ou se ele vir pedir ajuda, eu faço. Não. O convite do Cristo é sermos ativos no bem. Sempre fazer isso, sempre fazer ao outro o que gostaria, porque se pararmos um pouco, vamos recordar, eu sei que vocês aqui nunca ficaram um pouco deprimidos, porque eu sei que são todos espíritos já evoluídos, mas aqueles que ainda não evoluíram, que de vez em quando ficam tristes, se perguntarmos a ele, muitas vezes ele fica triste, ele muitas vezes é muito tímido, não tem coragem de pedir o socorro a ninguém, sofre sozinho, e muitas vezes na sua mente ele sai como eu gostaria. Como é que eu gostaria que alguém chegasse perto de mim e me socorresse? Me dissesse uma palavra amiga. E muitas vezes ficamos esperando que as pessoas façam assim. Recordo de um grande médico infantil no Brasil, que ele dando uma entrevista já aposentado, e ele dizendo assim, que uma das maiores felicidades dele é que em vez em quando ele recebia alguns e-mails e cartas de jovens, homens e mulheres que estavam se formando pela primeira vez, convidando a ele para ir para a sua formatura. E ele nunca sabia de quem eram essas pessoas, mas algumas ele ia. E quando chegava perto das pessoas, o senhor veio para a minha festa. Que pena que o senhor não foi meu padrinho, meu paraninfo. Ele disse, eu não tive tempo, só que ele não sabia quem é a pessoa. O senhor não se recorda de mim? Não. Eu sou aquela criança que há 20 anos atrás estava com fome e sede no meio da rua. O senhor veio, me deu um copo com água, me deu um dinheiro para comprar o pão e colocou a mão na minha cabeça dizendo que eu era uma pessoa boa, justa e que poderia vencer na vida. E ele vai nos contar, a esposa dele vai confirmar, que por várias vezes eles vão para a diversão dele aí para ir para essas festas, para os convites de casamento das pessoas desconhecidas, porque ele vai falar que ele adquiriu o hábito, quando começou a tratar com as crianças, e toda vez quando via uma triste, dizia assim, não esqueça, passava a mão na cabeça com muito carinho, que você é bom. Não esqueça que você não está só. Não esqueça que você é um vencedor. Ele sempre fazia isso e ia embora. E bastava essas palavras para ter transformado a vida de tantas crianças, que agora na idade adulta buscavam ele. Então temos que perceber esse convite de Jesus, de em busca do próximo, fazer o que gostaríamos que fizesse conosco. Porque quando estamos tristes, tem muitas coisas que imaginássemos, mas se alguém fizesse isso comigo. Muitas vezes não falamos, achamos que é fantasia. Então, toda vez quando pudermos ver ou perceber que alguém está sofrendo, recordemos de nós mesmos. No momento de tristeza, de angústia, de desespero, o que é que eu desejava naquele momento que fizesse comigo? Vou fazer com ele. Ele pode ou ela pode até achar que eu sou o meu louco. Mas eu vou fazer, não importa. Vale a pena. Então, pensemos nisso. Então, tá aí. E Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, ele vai simplesmente colocar para nós, na terceira parte, na pergunta 648, ele vai perguntar aos espíritos o que é que eles achavam da divisão da lei natural que estamos estudando aqui, dividida em 10 vezes, em 10 partes. Parecia que foi agora a prestação, em 10 partes. E os espíritos vão dizer a ele, essa divisão é a mesma divisão de Moisés. Mas eles vão dizer, com forma didática, isso era muito bom. Mas, apesar dessa divisão, a mais importante, como vemos aí, 5, de todas elas, é a última. A lei de amor, justiça e caridade. Porque ela vai sintetizar todas as outras. O ser que segue esta lei, ele vai aprender a respeitar todas as outras. As leis de destruição, de adoração, e por aí vai. Então, sendo assim, vamos descobrir
que temos que aprender a amar. E quando Kardec vai perguntar aos espíritos, vai analisando essa questão, os espíritos vai mostrar a ele que esse sentimento, esta lei, Deus colocou registrada no próprio coração dos homens, que vai combinar justamente com as pesquisas da empatia. Quando eles dizem que nós já trazemos essa empatia dentro de nós, os espíritos vão nos dizer que a lei de Deus, as leis dele, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, já existe. Está registrada dentro do nosso próprio coração. Por isso, podemos observar que muitas vezes uma pessoa muito simples, humilde, muitas vezes até analfabeta, compreende ela com perfeição. Respeita a natureza, respeita o próximo. Quando há uma grande destruição, ele diz, Deus o sabe. E nem, no entanto, ele se revolta. Francisco de Assis foi um dos maiores exemplos. Quando vem aqui à Terra, diz Emmanuel que ele nasceu justamente com essa função de mostrar aos religiosos da época este amor incondicional a tudo e a todos que Deus nos manda. Nos mostra justamente essa lei profunda que todos nós trazemos. Estamos aqui simplesmente para desenvolvê-la. Porque muitas pessoas gostariam de dizer, não, quem sabe no plano espiritual seria muito melhor praticá-la. Não daria certo. Temos que estar aqui na Terra, ao lado do sofrimento, dos necessitados, dos grandes acontecimentos, porque esses sentimentos eles têm que serem desenvolvidos. Trazemos o germe, mas eles têm que ser desenvolvidos por essas atitudes de amor, de compreensão que temos que nos esforçar a fazê-lo. E eles vão nos dizer mais. Não é à toa que todos nós que nascemos, que reencarnamos, independente da nossa elevação espiritual, eles nos dizem que Deus sempre nos coloca acima de nós um espírito mais evoluído para nos orientar. E abaixo de nós, um espírito menos inferior do que nós, mais inferior do que nós, para que nós possamos auxiliar. Porque é a lei da vida, temos que contribuir também com o trabalho divino. Então os espíritos evoluídos nos guiam e nós temos a obrigação de guiar aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão atormentados, aqueles que estão prestes ao suicídio, que perderam, como diz Joana de Anjos, o endereço de si mesmo. Temos essa obrigação. Deus colocou todos os espíritos nessa situação. No meio de um evoluído, de um inferior, estamos no meio de sempre. Todos nós, sem exceção. E por isso que devemos sempre nos colocar diante daqueles que sofrem, ou daqueles até que nos agredem, porque eles estão doentes, estão atormentados, estão sofridos. Então, graças a isso, temos que aprender. E se nós já temos esse conhecimento da doutrina espírita, temos muito mais condições de fazê-lo. Diz o ditado popular que um sábio, ele pode se colocar no lugar de uma pessoa inferior. A pessoa inferior não se pode colocar no lugar do sábio porque ele não conhece o caminho que ele chegou lá. Então, se já nos consideramos, às vezes, diante de alguém superiores a eles, porque muitas vezes nos sentimos assim, eu sou superior a fulano, eu já não faço isso, eu já não faço aquilo, e faz outras coisas que fulano também não faz. Esquecemos de dizer isso também. Porque diante de todo mundo que comete erros, ele tem alguma coisa boa também. Muitas vezes quando as pessoas chegam para mim, aquela pessoa é terrível, é uma pessoa terrível, é rude, mas é um bom pai. Ninguém sabe. Ele pode ser um grande esposo. Sempre tem alguém que vai amá-lo. Então não podemos desclassificar as pessoas por algum comportamento dela. Porque temos, não nós aqui, não vocês aqui, né? Porque eu ainda, de vez em quando, faço isso. De vez em quando, vejo uns pensamentos com a pessoa e a pessoa... E eu digo, mas com qual direito eu estou pensando isso? Com qual direito eu posso achar que alguém é assim se eu nem o conheço? Porque julgamos com tanta facilidade. É muito fácil apontar. É muito fácil condenar. E por que é tão difícil nos colocar no lugar dele e tentar entender? Vai ver que a pessoa está atormentado. Naquele momento de raiva que nos tratou mal, está também passando por um momento terrível da sua existência. Então temos que aprender isso. Então, temos que aprender a nos colocar no lugar daquele que consideramos menor, necessitado. Porque nós também somos necessitados de desenvolver esse sentimento. Tem uma história que eu gosto muito, que eu já narrei aqui outras vezes, que havia um homem que era muito intelectual. Ele se considerava um sábio, porque há uma diferença entre o sábio e o intelectual.
Nós vamos para a universidade, fazemos alguns mestrados, ficamos intelectuais. Mas se não aprendemos a amadurecer, nunca vamos ser sábios. Porque sabedoria vem com a vida, vem com as experiências. Então, esse homem se considerava muito sábio. Foi fazer uma viagem, quando chegou nessa viagem, tinha que atravessar um grande rio. E quando chegou nesse rio, ele não sabia nadar e também não tinha para quê. Tinha alguns barqueiros que trabalhavam justamente isso, homens muito simples, analfabetos, que nasceram ali, na beira daquele rio. E muitos deles, só o que eles conheciam de fortuna e de beleza era aquilo. Então ele foi lá, contratou um homem que levou ele a atravessar o rio, que era muito longo. E no meio do caminho, porque essas pessoas que se acreditam sábios adoram falar, para mostrar a sua sabedoria, esquecendo que o sábio silencia muito, ao contrário do que é intelectual. Ele quer você falar, para mostrar quanto sábio ele é. Então ele não tinha como falar, o homem estava ali calado, remando, o homem só sabia remar. Então ele perguntou, começou a olhar, e quando queria puxar algum assunto, olhou e começou a ver os peixes. E começou a falar de outros peixes e comparar com outras espécies. E o homem só fazia remar, não entendia nada do que ele estava falando, ele nem o mar conhecia. Então o homem olhou para si e disse, o senhor não está me entendendo? Não, senhor, não estou. Mas o senhor não estudou a biologia? Ah, não, senhor, eu nunca fui à escola. Ah, que lástima. Uma pessoa que não conheceu a biologia perdeu uma parte da sua existência. Que lástima. E silenciou. Mais à frente, ele começou a ver as vegetação, começou a observar a circunferência dos rios, começou a comparar com outros rios, com montanhas, e começou a falar e disse, não adianta eu falar com você. Aí disse, senhor, realmente não adianta. Porque o senhor não conhece a geografia, não é? Não. Que lástima. Perdeu uma parte da sua vida. Mais à frente, começou a ficar já à noite, porque a viagem era longa. Ele começou a olhar as estrelas, começou a fazer comparações. E quando olhou para ele, não, vai me dizer que o senhor não entende nada de astronomia. Imagina, o homem não entendia de biologia, de geografia, entendia de astronomia. E o homem disse, o que é isso, senhor? Ele disse, que lástima. O senhor perdeu uma parte da sua existência. Nesse momento, o barco se choca com a pedra, forma um buraco, a água começa a entrar. O barqueiro começou a tirar algumas coisas, apontou a margem, temos que ir para a margem. Quando ia pular, o homem disse, espere um momento. Ele disse, por quê? O que é que o senhor vai fazer? Perguntou o sábio ao barqueiro. Ele disse, tenho que pular, temos que nadar, porque o barco vai afundar. Mas eu não sei nadar. Então o barqueiro olhou para ele, então quer dizer que o senhor não sabe nadar? Não. Então eu quero lhe informar que lástima, você vai perder toda a sua vida. Então temos que parar de subestimar justamente as pessoas por elas não acompanhar o nosso raciocínio, ou por não obedecer a nossa religião, a nossa filosofia, ou não ter feito os nossos estudos, ou achar que o outro é sempre melhor do que o outro, ou que a nossa família é superior à do outro. É um grande equívoco que cometemos constantemente, por achar que o outro não é tão bom como imaginávamos. Ele pode não ser no que você imagina, pode ser em outras coisas, como o barqueiro, que mesmo sem nada pôde salvar a vida nadando. O outro não sabia, estudou muito, não teve tempo para nadar, para aprender a nadar. E muitas vezes aquele que não estudou, aquele que considera, muitas vezes já aprendeu a nadar nas ilusões da vida. Já superou, já está em outra margem, nós ainda estamos entrando nela. Sendo assim, temos que aprender a grande síntese, como diz Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tem muitas pessoas que dizem, mas eu amo Deus tão profundamente, mas não suporto o ser humano. Ele ainda não aprendeu a amar a Deus. Porque não se pode amar aquilo que você não conhece. Nós não amamos, não podemos amar a Deus quando dizemos que amamos às vezes, porque ainda não conhecemos. Kardec questiona os espíritos. Pode o homem conhecer a Deus? Ainda não. Nos falta ainda entendimento para isso. Mas o homem, no início do livro dos Espíritos, eles nos dizem, já pode perceber o que Deus não pode deixar de ser. Como? Olhando tudo aquilo que o homem não fez, consequentemente foi Deus que fez. Então quando observamos a natureza, tudo que nela inclui, e descobrimos que o homem não fez e nem pode fazer, descobrimos que alguém o fez, é Deus. Então a única forma de podermos amar a Deus é amando a sua obra. Se não amarmos a sua obra, dificilmente vamos poder amar a Deus.
Mas como vamos amar a obra de Deus se ainda não aprendemos a amar nem a nós mesmos? Então Joana de Ângeles nos diz que para chegarmos a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é necessário invertermos a proposta. Primeiro aprendemos a amar a nós mesmos. Consequentemente, vamos amar ao próximo e amando o próximo estamos amando a Deus. Mas como? Aí diz, eu me amo tanto, Cícero. Tudo que tem é para mim, porque eu me amo, eu quero ser feliz. Ela não se ama tanto quanto pensa. Porque diz alguns psicólogos já, que aquela pessoa, porque o amor que se fala aqui não é um amor egóico, ególatra. Não é esse tipo de amor, porque esse amor não é amor. Aquela pessoa que quando muitas vezes fala amar a si mesmo e acha que amar a si mesmo é comprar tudo e o mundo é todo dele, e ainda quer o que o outro tem, na verdade ele não se ama. Ele odeia o vazio que existe dentro dele, então necessita de tudo de fora para preencher aquilo que ele não tem dentro. Então ele tem que aprender a amar-se. E Joana nos diz que esse ato de amar-se é nos ver a nós mesmos com dignidade, respeitando os nossos limites, procurando se conscientizar da nossa própria existência e principalmente do nosso lado espiritual. Temos uma ferramenta extraordinária que a doutrina espírita nos dá. Ela já nos dá a garantia que nenhuma outra filosofia nos deu, de tal forma como o Espiritismo, e que a ciência, infelizmente, ainda não pode. Nós todos aqui já temos a certeza que somos imortais. Veja que maravilha! Se observarmos os super-heróis em quadrinhos do passado, as grandes batalhas em tudo em busca dessa imortalidade, já perceberam isso? Do cálice da vida eterna. E todos nós já recebemos essa certeza. Nós já somos os super-homens que a história fala. Somos seres que já sabemos que somos imortais. Alguém pode até tirar a minha vida, mas não irá tirar a vida só nessa existência, porque eu continuarei vivo, resplandecente em espírito, porque somos espíritos. Então, já que já sabemos disso, já temos um bom caminho andado para nos amarmos. Sou espírito imortal. Na condição de espírito imortal, estou aqui na Terra em transição. Tudo que me acontecer vai ser apenas para o meu aprimoramento. Para que me desesperar? Para que me revoltar com a vida? Para que me achar a última pessoa do mundo se eu estou em aprendizado? Se Deus me ama e que meu final, meu destino é a perfeição, que um dia irei chegar. Então temos tantos motivos para nos amar. Me equivoquei, é verdade, mas Deus não me condena. Eu posso reaver todos os erros que eu fiz fazendo bem com outrem, me purificando de mim mesmo. Dizia Chico Xavier que o único medo que ele tinha era de um monstro chamado Chico Xavier, porque esse sim nos faz mal. Esse monstro aqui somos nós mesmos. Essa pessoa ainda velha que vive dentro de nós, o homem velho. E nós já temos a proposta de despertar o homem novo, a mulher nova, podemos dizer, o espírito que está dentro de nós, que somos. Então, graças a isso, podemos já começar a nos amar. E quando percebermos esse estágio de plenitude, pela certeza que somos imortais, que a pessoa que eu amo nunca irá ficar separada de mim, porque mesmo se eu morrer ou se ela morrer, desencarnar, iremos nos encontrar, porque o amor nos liga. Então a vida agora tem uma proposta nova, uma proposta de felicidade constante, mesmo no meio das dores. E vocês já perceberam que nenhum de nós estamos sós? Jamais. Ilusão nossa. Todos nós temos alguém que vela por nós, encarnado e desencarnado. Somos seres profundamente amados, que ainda, infelizmente, não queremos aprender a amar. Mas quando descobrimos tudo isso dentro de nós, porque a proposta do Espiritismo não é sermos espírita apenas de sentarmos e lermos, e sim de pegar todos esses conhecimentos e colocar como uma proposta de vida, a minha filosofia de vida, a doutrina espírita é viver aqui na Terra como um aluno, num processo de aprendizado, porque na verdade eu sou imortal. Quando descobrimos isso, vamos descobrir o quê? A valorizar o outro, porque essa proposta só não é para mim, é para o outro que está próximo de mim, começando pelos familiares, depois do nosso trabalho, depois na rua,
o outro também está nesse processo que eu estou. Então vamos aprendendo a vê-lo com outros olhos. É um ser que está em processo. É alguém que está se purificando quando vemos alguém sofrendo. Porque eu vejo alguns espíritas que têm o costume de dizer assim: ah, tá vendo aquela pessoa que está sofrendo, que está paraplégico, que está com a doença muito... Ah, essa pessoa foi um miserável na outra existência. Se desculpando de fazer a caridade. Porque, na verdade, não é essa proposta que a doutrina espírita nos ensina. Nós já sabemos que nenhuma dor que vamos passar é por acaso. Mas não temos o direito... Se foi. Mas não temos o direito de jogar a pedra. A nossa obrigação não é pensar o que ela fez no passado. Para começar, Deus tirou tudo isso da nossa mente. Todos nós estamos esquecidos. Então não temos o direito de querer saber do passado do outro, porque é muito fácil. Ah, ele está sofrendo. Deus o sabe. Meu trabalho agora é, meu Deus, o que é que eu posso fazer por esse ser que está em profundas provações? Isso já é aprender a amar o próximo. E a partir desse momento que assim começamos a fazer, começamos a amar não só ele, mas tudo que está ao redor, os animais, a própria natureza em geral. E nesse momento, sim, nós poderemos dizer, eu amo a Deus. É um processo. Pensemos nisso. E para encerrar, quero recordar uma história que eu li agora há pouco, para mim linda, muito simples, que narra o espírito Humberto de Campos, que narra que certa vez, depois de alguns anos, já alguns anos depois da crucificação de Jesus, Tiago e Matias saíram de Jerusalém a caminho de Betânia e no caminho, de repente, eles começaram a se recordar de Judas Iscariote. E quando caminhava, Tiago parou perto de um horto e olhou para Matias e disse, bem, esse horto me lembra muito bem aquele momento quando Jesus estava conosco naquela noite, porque o mestre adorava no meio da noite falar e dar seus ensinamentos. Ele adorava nos ensinar sobre a claridade suave da lua. E foi justamente em um horto como esse, no início de uma noite, estávamos reunidos e Jesus lá, conversando conosco, viu um grupo de homens se aproximando. Na frente deles se encontrava o miserável Judas. E atrás deles soldados com lanças e varapaus se aproximaram. E Jesus, ainda com um sorriso no rosto, foi ao encontro deles. Imbatível. A sua tranquilidade era assombrosa. E se aproximando diante daqueles homens, Judas lhe beijou a face, lhe entregando aos seus comensais. Graças a isso se começou todo aquele tormento. Ele foi detido, crucificado e até hoje nós somos perseguidos, graças à traição deste miserável. Matias, escutando o relato de Tiago, também se revoltou. Que ser é este? Como pode um homem ter compreendido, ter ficado perto de Jesus e de uma hora para outra ter traído de tal forma? O mestre tudo lhe deu e ele, no entanto, vendeu Jesus. Sim. Tiago, olhando agora um pouco, porque nós somos assim quando lembramos muitas vezes o sofrimento, nos revoltamos e trazemos aquele momento e começaram a falar de Judas. Da mesquinhez daquele ser, da revolta que ele sentia em pensar que Judas, que fazia parte do colégio, porque Matias era o substituto de Judas no colégio dos apóstolos. E pensar que ele fez aquilo com Jesus. E dizia Tiago, que terrível. Ele vai ser para sempre a nossa grande vergonha. Era um ser mesquinho que vendeu Jesus por algumas moedas. E quando eles estavam falando, teve um momento que Matias olhou para ele e disse, por acaso, tu conversasse com ele antes dele morrer? Não. Graças a Deus eu não fiquei de frente àquele homem. Eu não acredito que eu teria compaixão com ele, pela sua traição. Foi tão miserável que ele mesmo tirou a própria vida com suas mãos se enforcando. Matias, curioso, olhou para Tiago e os seus familiares. Você sabe me dizer, por acaso, se os familiares
também aprovaram essa atitude de Judas, porque temos essa terrível mania de achar que quando alguém comete um erro, todos aqueles que o cercam também estão cometidos. E quando Tiago ia responder, de repente, ele para. Seus olhos se abrem e ele grita: quem é aquele que vem ali? Eles estavam caminhando, a noite já chegava. E Matias, quando olha, diz, também assombrado, diz: eu também o vejo. Quem é esse? Com roupas tão brilhantes, com tanta luz. E tem um momento que Tiago dá um grito e cai no chão em lágrimas. E fala baixinho para Matias: é o Senhor. Jesus vem ao nosso encontro. E Jesus se aproxima a eles. Ele se recorda daqueles viadantes de Emaús, que encontraram Jesus e ele se sente o próprio. Os dois se sentam, Matias fica tão comovido, chorando, mas não ousa olhar nos olhos do Cristo, de tal a beleza. Tiago, que era mais íntimo, mesmo em lágrimas, ousa olhar para Jesus. E quando olha, ele na sua beleza celestial, ele diz: Senhor, abençoa-nos. Jesus, na sua tranquilidade, ergue a sua destra e abençoa os dois. E porque Jesus nada falava, ele olha para Jesus e diz: Senhor, queres que voltemos a Jerusalém, para que tu possa dar os teus novos ensinamentos e nos guiar? E Jesus pela primeira vez vai falar: não, Tiago, não posso voltar à cidade neste momento, porque sigo agora neste momento em missão de consolação a Judas. E segue. Tiago, diante da lição, silencia. Volta para Jerusalém, ele e Matias sozinho, em silêncio. Diante dos apóstolos, dos outros, de Pedro, ele se retrai, vai para o seu quarto em profunda meditação. E nos diz Humberto de Campos que é justamente nesse momento que ele vai escrever as cartas para a cristandade. E vai ser ele que vai falar justamente sobre a questão da língua humana. Porque ele é que vai nos dar as suas grandes advertências diante do que falamos, consequentemente do que fazemos. Como sempre é lembrado aqui, do cuidado que devemos ter. Do cuidado que devemos ter, eu não sei como tirar aqui, André, agora. Do cuidado que devemos ter no nosso pensamento, que consequentemente vai se transformar em palavras. Mas se ainda não conseguimos controlar o pensamento, pelo menos fechemos a boca. E já estamos fazendo alguma coisa para aqueles que necessitam. Tá, e aí está. O que os Espíritos nos diz o que é verdadeira caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pensemos nisso. Essa é a grande caridade. E aí está uma das questões que Tiago escreveu naquela noite. Mas todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pensemos nisso e que assim seja.